Olá, manas! Sejam bem-vindas à segunda da Leste Plena, nosso quadro onde toda segunda às 18 trarei lives com temas relacionados ao mundo leste. Hoje nós vamos falar sobre os fios tecnológicos e como escolher os fios tecnológicos ideais para você ter no seu catálogo. Então eu vou falar para vocês sobre alguns fios tecnológicos, sobre quais são as vantagens entre um e outro e como você escolher dentro de um catálogo tão grande de fios tecnológicos que a gente tem hoje em dia, né? Tem o Y, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, até o 8D a gente tem agora. E eu tô aqui pra te falar um pouco sobre esses fios e te ajudar a identificar como escolher, quais eu ter no meu catálogo, quais eu não ter. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi para todo mundo que está chegando. Vou enrolar aqui um pouquinho pra galera entrar enquanto o Instagram notifica que estamos aqui. Mas falem comigo. Tem tempo que eu não faço live, então eu já sou carente normalmente. Hoje eu acho que eu vou estar um pouquinho mais. Me contem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Pra gente começar aqui nossa live sobre fios tecnológicos. Oiê! Eu acho que é importante a gente começar falando o que são, né, os fios tecnológicos. Concordam comigo? Então, os fios tecnológicos se começaram a se popularizar por meio do fio Y, né, que é o fio que a gente conhece popularmente como fio de volume brasileiro. Quando o fio Y chegou no mercado, me conta aí se tem alguém que estava aqui por meados de 2018, na época que o fio Y começou a se popularizar. Era quase um crime usar fio Y. Por um tempo, ficou muito assim, era muito criticada a Leste que usava o fio Y, porque era tido como a Leste preguiçosa, a Leste que não quer aprender o volume russo. Com o tempo e com a prática, as Lestes foram percebendo que, na verdade, aquilo era um facilitador que tinha chegado no mercado. É normal que as coisas mudem, que as coisas fiquem mais tecnológicas mesmo com o passar do tempo, né? E o fio Y veio para trazer mais facilidade na aplicação e que a gente conseguisse mais volume trabalhando com a mesma técnica clássica, né? Então o fio Y aí foi o pioneiro dos fios tecnológicos. Quando o fio Y chegou no mercado, ainda nem tinha esse nome, né, de fio tecnológico. Era o fio Y, popularmente conhecido como volume brasileiro. Do ano passado para cá, começaram a aparecer aí novos fios no mercado. Dentre eles, os fios 3D, 4D, 5D, 6D. E a vantagem que esses fios tecnológicos nos trazem é o quê? É ter um volume maior, uma variedade maior de efeitos em fios que são prensados, sem a gente precisar fazer um leque de fios, sem que a gente precise montar o feno. Significa que eles vão substituir o volume russo? Não exatamente, porque são efeitos diferentes. É sobre isso que eu quero conversar hoje aqui com vocês. Sobre os efeitos que os fios causam e como você vai identificar qual efeito você quer ter no seu estúdio. Beleza? Quem tá aí comigo? Falem comigo. Eu vou colocar para vocês algumas imagens dos fios para facilitar. Olha só, coloquei aí um exemplo de um fio 3D. A gente usa esse termo de Ds desde o volume russo até os fios tecnológicos. A quantos Ds tem o fio ou o fen de volume russo é a quantidade de fios que tem ali dentro daquele fio tecnológico ou do fen. Nesse caso, como nós vamos estar falando de fios tecnológicos, se um fio é 3D, ele é um fio de 3 pontas, de 3 fios, prensado. Isso é o macete do fio tecnológico. Ele é prensado por uma goma na fita do chicote. Oi, Jéssica, tudo bem? E aí, esse fato dele ser prensado é bom porque não tem excesso de goma ali na fita, né, no nosso chicote. Porém, algumas marcas têm um excesso dessa goma, sabe? No chicote, quando você tira o fio, chega a sair dá aquela esticadinha. Isso é excesso de goma para que o fio não desmanche. E já tem marcas que tem tão pouca goma no chicote do fio que desmancha demais. Então aí que tá o macete, em a gente entender o que são fios tecnológicos que vão facilitar nosso dia a dia, que vão ser mais práticos, e tem fio tecnológico que vai te dar dor de cabeça, que vai desmanchar demais, e aí pra mim eu não vejo sentido. Aqui eu coloquei a imagem de um fio tecnológico 3D.
Qual que é a vantagem de um fio 3D, por exemplo? A base dele é super fina. São 3 fios de espessura 0,07. É muito fininho. E a vantagem do tecnológico é que ele já vem montado nessa simetria. Quando a gente trabalha com fãs, a gente tem que tentar trazer essa simetria por meio ali da nossa mão ou do chicote, né? Da técnica de abertura de feno. No fio tecnológico, não. No fio tecnológico, ele já vem com essa simetria pronta, o que facilita a aplicabilidade, né? Com esse tipo de fio, a gente vai conseguir o efeito de um olhar mais natural, um efeito mais delicado, simulando o que a gente faria com o volume russo, um volume light. Então, é um volume em que eu coloco menos fios. Ele traz volume, ele traz evidência, mas não tanto. Eu tenho uma foto aqui de um trabalho com ele, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui na minha galeria para mostrar para vocês, porque o que tem nessa galeria é foto de cílios, minha gente. E o fio 3D, eu tive um preconceito com ele, vou falar pra vocês. As marcas que eu testei inicialmente, eu não curti muito porque eu achei um fio, por ter a base prensada extremamente fininha, desmanchava demais. E aí eu não vejo muito sentido. Olha só, esse é um trabalho com fio 3D. Eu não gosto desse trabalho meu, porque eu achei que o distanciamento de raiz ficou um pouquinho grande, mas eu quero mostrar pra vocês o efeito do fio 3D. É nisso que a gente tem que se apegar, no efeito que os fios geram. Qual é o efeito que aquele fio vai gerar na minha cliente? E a gente tem que avaliar também algumas questões individuais. Essa cliente, por exemplo, é uma cliente que tem muito fio natural. Então, nela, mesmo um fio 3D pode parecer extremamente volumoso. Então, sempre vai ter um porém. Você sempre vai ter que avaliar a sua cliente de forma individual. Então, esse fio 3D, eu consigo um efeito de volume mais light. Porém, se minha cliente tem muito fio, ele vai ficar mais pretinho. Ele vai ficar mais em evidência. Agora, coloquei uma imagem aí que a gente tem o fio 4D. Como eu disse antes, a quantidade de Ds é a quantidade de pontas, a quantidade de fios que a gente tem nesse fio tecnológico. Esse aqui é um fio 4D, então ele tem 4 pontas. O fio 4D ele é um volume intermediário, então o fio 3D é o volume mais light, né, um volume mais leve. O 4D a gente já tem um volume mais intenso. E agora eu quero falar de uma coisa com vocês. O formato que esses fios têm vai fazer total diferença no acabamento do olhar da nossa cliente. Olha nesse olhinho lindo que tá aí nessa apresentação que eu tô mostrando pra vocês, que por acaso é o meu olhinho. É o trabalho que a Dani fez em mim. Dani, você está por aí? A gente usou o fio 4D do segundo tamanho até o final, e no cantinho interno nós usamos o fio Y, porque a gente queria usar um fio de 7 milímetros no cantinho interno. E olhem como o fio 4D ficou super cheio, super volumoso. Isso acontece porque o formato do nosso fio é aberto. Para quem já estudou o volume russo, vai lembrar que quando a gente faz o fê mais fechado, vai passar menos luz. Então vai ter mais contraste. Quando a gente faz o fê mais aberto, a tendência é que passe mais luz e o efeito fique mais natural. No fio 4D, esses fios são organizados bem próximos um do outro. Então dá esse efeito bem pretinho, mesmo sendo o fio 4D. E a vantagem é que a base desse fio é extremamente fina. Então você consegue oferecer um efeito de volume mediano. Se a cliente tiver muito fio, como eu, vai ficar um volumão. E você tem conforto dessa base mais fina. E aí, Dani, o que você achou do fio 4D, Dani? Conta pra gente. Sua primeira experiência usando ele. O que você achou da base do fio? Ele é fácil de acoplar? Ele é difícil de acoplar? Me conte, pode ser sincera. E aí, nos exemplos, eu tô colocando o fio da Unilashes porque é o que nós estamos trabalhando. Mas existe fio 4D de diferentes marcas. Deixa eu parar de compartilhar. E como é que você vai entender se um fio tecnológico é bom ou ruim? Hoje no mercado a gente tem aí uma pequena dificuldade que a gente tem poucas lojas físicas, né, dependendo do local que você mora. Na maioria das vezes nós temos que pedir o fio para experimentar. Isso faz com que muitas vezes a gente tenha que investir um dinheiro a mais para saber se o fio é bom ou ruim quando ele já está ali no nosso espaço, né? E quais são os pontos que eu observo para eu entender se eu achei aquele fio bom ou ruim? O primeiro ponto é
excesso de goma no chicote. Se tem excesso de goma, ele pode até não desmanchar, mas a retenção vai ser ruim, porque aquele excesso de goma não vai fazer com que meu fio sintético tenha aderência no fio natural da minha cliente. Ó, a Dani deu o depoimento dela aí sobre o fio 4D. A princípio gostei bastante, a acoplagem muito fácil e a retenção tá até boa. Tá até boa porque essa cliente aqui é complicada, né? Ela é complicada. Então, ó, vocês estão vendo aqui ao vivo que eu tô de cílios. Tem o que? 2 semanas que a gente fez, tá bonitinho ainda. Então, o ponto que eu avalio pra ver se o fio é bom ou ruim, o primeiro é excesso de goma no chicote. O segundo é, pode não ter excesso de goma, mas ele também não pode desmanchar com muita facilidade. Se eu tô pegando o fio certinho, levemente acima da base, eu não quero que ele se abra, eu não quero que ele se desmanche, eu quero que ele continue com aquele formato. Todo fio vai desmanchar um pouco. Não vai ter fio que você tenha um aproveitamento de 100% do chicote. Porque é um trabalho manual, é um trabalho individual e pode acontecer de desmanchar mais. A diferença que a gente tem no mercado das marcas convencionais para as marcas premium é que as marcas premium geralmente têm uma cobrança maior com relação à matéria-prima usada para fazer o fio. Então, as marcas que agregam mais valor no produto costumam cobrar mais seus fornecedores para que a matéria-prima siga um padrão. Já as marcas convencionais que atendem o Brasil inteiro, o mundo, né? Porque vem tudo da China. Uma marca, por exemplo, como Nagaraco, December's, que são marcas ok, mas que acontece muito da gente pegar lote que tá um pouquinho mais ruim, que tá desmanchando muito, aí a gente não tem o que fazer, porque como é uma marca que produz em larga escala, eles precisam de muita matéria-prima. Se eles precisam de muita matéria-prima, nem sempre a matéria-prima vai ser a mais top do mercado. Então você pode investir num fio tecnológico mais barato? Você pode. Mas se esse fio vier numa remessa ruim, não tem o que ser feito. Por isso que eu opto por trabalhar com marcas premium. Ponto positivo é que não desmancha. Ó, a Dani utilizou o fio 4D, vou botar a foto dele aqui novamente, nos meus olitos, e achou que ele não desmanchou muito. Um pouquinho ou outro desmancha. Toda caixinha vai ter uma fileira abençoada. Mas os fios premium costumam ter menos esses problemas de desmanchar. Por quê? Porque a matéria-prima é mais selecionada. E o que eu vejo nas marcas premium que eu trabalho é que, se vem desmanchando e eu passo feedback para eles de que tá desmanchando, eles tentam solucionar o meu problema. Eles me mandam outra caixinha, eles pedem para eu mandar o vídeo mostrando. No meu próximo pedido, eles me ressarcem com a nova caixinha. Por quê? Porque eles têm esse cuidado premium, por ser uma marca premium. Já um lote de December's, de Nagaraco, como é que eu vou reclamar, sendo que é um trem que atende o mundo inteiro? A gente não tem nem contato ali direto, né? Já aconteceu comigo. Priscila, conta pra nós qual tipo de fio tecnológico você estava utilizando e o que aconteceu. E aí, pessoal, quem mais tá por aí? Então, ó, mostrei pra vocês o fio 3D, o 4D, vamos agora ao 5D. O fio 5D, ele é ainda mais abertinho e tem suas 5 pontinhas. Nós ainda não utilizamos ele no olho de uma cliente. Quem aí já utilizou, conta pra gente o que achou do fio 5D. Eu acredito que ele vai ficar com um efeito mais volumoso do que o 6D em W. Por quê? Porque o 5D tem essas 5 pontas que estão abertas ali de forma simétrica, né? Já o fio 6D convencional, que é este fio aqui, apesar de ser 6D, ele é 6D porque ele tem 3 pontas duplas. Então, ele tem o formato de W, mas cada ponta dele é dupla. Já no 5D, as pontas são espaçadas. Por isso eu acredito que esse fio 5D vai gerar um efeito muito mais pretinho do que o 6D em questão de contraste. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E hoje no mercado nós também já temos o 6D de base aberta, sem ser no formato de W. Então o mercado tá o tempo todo inovando. A gente nunca vai conseguir fazer um catálogo com todos esses fios, até porque não tem porquê. Os efeitos vão ser muito próximos. Mas é importante que a gente esteja atenta para entender as possibilidades que a gente tem. A Natália perguntou se esse é o egípcio 6D. Natália, a gente chama de volume egípcio qualquer trabalho que seja feito com fio W. Pode ser o W3D, pode ser o W6D. O fio 4D, que é conhecido como trevo, tem muita gente que vende como volume indiano. E o fio 5D também tem gente que chama de volume egípcio. Natália, acompanha comigo.
Nunca se apeguem ao nome comercial que estão dando à técnica. Vou até tirar dessa projeção aqui para falar com vocês. Não se apegue ao nome comercial. Ah, estão chamando de volume brasileiro, volume egípcio, volume europeu, volume indiano. Esquece esses nomes. Quando você for comprar um material, procura saber qual é o efeito que vai gerar. Então, o fio 6D, que é este aqui, qual que é o efeito que ele vai gerar? É o que eu tentei escrever para vocês nesse textinho. É um efeito super pretinho, preenchido, mais próximo dos megas volumes, com a base prensada. Então, a base dele, tá vendo que é até um pouquinho mais larguinha? Então, vai dar uma aderência melhor no fio natural da cliente. E sim, é o que o pessoal chama de volume egípcio. Mas, também é conhecido como volume egípcio a técnica feita com o 3D, que também é um W. Todos os fios W a galera começou a chamar de volume egípcio. Por isso que eu sempre digo, não se apegue ao nome comercial que estão dando à técnica. Inclusive, recomendo que quando você for colocar no seu estúdio, você crie o seu próprio nome, para que já auxilie ali nas questões de marketing da sua empresa. Aqui no estúdio, a gente não vende volume egípcio, não. Deixa eu cancelar aqui. A gente não vende volume egípcio, a gente não vende volume brasileiro. Vou contar para vocês os nomes das nossas técnicas. A técnica clássica com fio a fio elipse, nós chamamos de nasci plena. Por quê? Eu quero que quando a minha cliente bata o olho no catálogo, ela entenda qual é o efeito. A cliente não tem a nossa expertise, ela não tá aqui na nossa bolha, que fica vendo esses termos todo o dia inteiro no Instagram. A gente abre o Instagram e extensão de cílios, a cliente não. A cliente, ela vive em outra bolinha dela. Então, quando eu falo nasci plena, o que ela já entende? É uma técnica mais natural, né? Nasci plena. Então, esse é o nome que a gente dá para a técnica nossa de fio a fio. E junto com o catálogo, a gente coloca uma explicação do que é essa técnica. Aí, no segundo ponto, a gente tem o plena indecisa. O plena indecisa é a nossa técnica híbrida, onde a gente mistura fio Y com fio a fio. Então, por que indecisa? Porque é o meio termo entre o nasci plena e o plena MB. O plena MB é a nossa técnica com o fio Y, então, que o pessoal conhece como volume brasileiro. Quando chega no nosso estúdio, não existe esse termo. É plena MB. E a técnica com o fio W6D nós chamamos de plena fluff, por esse aspecto de ficar bem fofinho. Deixa eu pegar uma foto aqui de um olho feito todo com fio W6D, pra você ver, colega. Deixa eu caçar aqui no meu mundo de fotos. Ó, esse aqui é o fio W6D. Me conta se tá aparecendo aí pra vocês. Veja como é a base dele. É uma base mais larguinha. Então, é toda cliente que eu vou usar esse fio? Não, porque por o fio ter essa base um pouquinho mais larga, se é um fio muito fino, não vai sustentar a minha extensão. E também tem, claro, a relação entre volume e tamanho. Então, a gente sempre tenta equilibrar para conseguir entregar o efeito que a nossa cliente quer, sem prejudicar o fio natural dela. Tem que ter um equilíbrio ali. Então, esse é o efeito do fio W6D. Deixa eu pegar uma foto dele num olho todinho aberto para vocês verem o efeito que ele gera. Gente, o celular de vocês também tem 969 fotos de procedimento? Como pode, né? Graças a Deus, né? Sinal que a gente atende bastante. Olha, este aqui foi com fio 4D. Não consigo dar zoom, só deu zoom em mim. Mas esse foi um trabalho com fio 4D que eu já mostrei pra vocês também. E vou escolher outro agora aqui do 6D. Ah, ó, tem essa foto aqui mais pertinho pra mostrar pra vocês. E eu vejo que hoje em dia muita gente tá esquecendo que o fio Y, ele também é um fio tecnológico, ele não deixa de ser tecnológico. Mas como ele foi ali o pioneiro dentre os fios tecnológicos, ó, esse aqui é um fluff com 6D. A gente acabou deixando meio de lado, né? O tal do fio Y, a gente não reconhece ele como um fio tecnológico, mas ele também é um fio tecnológico. Esse trabalho que tá a foto aqui, de um antes e depois, é com o fio W6D.
todinho com fio W6D. Percebe que ele gera um efeito mais contrastante, mais volumoso, porque ele tem 3 pontas, só que essas 3 pontas são duplas. Então, hoje, por mais que eu trabalhe também com a venda de fios, o que eu sempre falo para as meninas quando elas vêm comprar fio e me perguntam qual fio você me sugere? A primeira coisa que eu pergunto é: qual efeito você já tem no seu catálogo? Qual efeito você já oferece para sua cliente? Você já tem um fio de efeito mais natural? Você já tem um fio de efeito super volumoso? Você tem esses dois, mas tá faltando um meio termo? Porque assim, eu não vejo como uma estratégia inteligente você ter o fio a fio, o fio Y, o 3D, o 4D, o 5D e o 6D. Em teoria seriam ali 3 técnicas diferentes. Só que teriam vários efeitos muito próximos um do outro. Como assim? Sua cliente fez o 5D, ela removeu e quis fazer novamente uma técnica nova e fez o 6D. Talvez ela sinta uma diferença muito pequena. Então, o efeito é muito próximo. O que eu sempre aconselho para as minhas clientes, até as que vêm comprar na loja, eu podia falar, compra um de cada, menina, oferece vários efeitos. Mas eu não enxergo isso como uma estruturação de forma inteligente. Se ela já tem um efeito mais natural e tem um efeito mega volumoso, o que eu sugiro para ela é pegar um intermediário. Então, se ela já trabalha com fio Y, voltou. Então, se ela já trabalha com fio Y e com 6D, por exemplo, eu vou recomendar que ela pegue o 4D, para ela ter um efeito intermediário para oferecer para a cliente dela. Agora, se ela já trabalha com fio a fio e fio Y, aí eu vou recomendar que ela adquira ou o 5D ou o 6D, para ela ter um efeito mais volumoso, para ela ter variedade de efeitos no catálogo dela. Deu para pegar esse esquema? Hoje lá no estúdio, por exemplo, a gente trabalha com o fio a fio, com o fio Y de volume brasileiro, né? Com o fio 6D. O fio que a gente está testando primordialmente, que a gente tem gostado, é o 4D. Porque para nós, ele é meio que o intermediário dos efeitos que a gente já tem. Faz sentido para vocês? E além disso, é importante também que vocês testem. O que eu vejo também muito hoje no mercado é que tem muita gente que compra o fio e já começa ali a vender para cliente. Já começa a vender, sem ter entendido como aquele fio se comporta no fio natural da cliente. Como que é a acoplagem daquele fio. Como que é o retorno da primeira modelo que você fez. Você não tem modelo, você já meteu o fio logo na cliente. E para quem trabalha com russo? Priscila, a vantagem que você tem trabalhando com russo é que com o volume russo, você cria toda essa variedade de efeitos, né? Você pode fazer um FEM 2D, você pode fazer um FEM 3D, você pode fazer um FEM 4D e você pode fazer um FEM 6, 7, 8Ds. Me conta, Priscila, qual tipo de volume você mais costuma fazer com o seu volume russo? São mega volumes ou você trabalha essa variedade de gamas? Porque aí você me contando o efeito que você já faz, eu vou te sugerir qual fio tecnológico se encaixaria bem aí no seu catálogo. Me conte aí, Priscila. Então, se vocês me perguntassem hoje, compensa ter todos os fios tecnológicos no catálogo? Y, 3D, 4D, 5D, 6D, trevo, sei lá o que lá? Eu te digo que não. Porque os efeitos vão ser muito próximos. Sua cliente vai achar que você não mudou nada no zóio dela, porque ela não sabe essas coisas técnicas. Vai mudar? Vai, mas vai ser muito pouco. Então, não vejo sentido. Amo o seu conteúdo. Obrigada, Danusa. Conversa comigo aí, então, que eu me sinto carente fazendo live. Parece que eu tô doida conversando sozinha. Conversa comigo. Me conta quais fios tecnológicos vocês já trabalham hoje no estúdio de vocês. Pra gente continuar conversando mais um pouquinho. Eu vou voltar aqui o material que eu coloquei no início da live, porque eu vi que chegou bastante gente depois. Um pouco mais cheio que o híbrido. Eita, agora que eu descobri que muda, gente. Que interessante. Quando a gente tá voltando pra esse mundo de live, a gente descobre várias coisas. Um pouco mais cheio que o híbrido. Priscila, depois, quando acabar a live, me manda no direct uma foto do seu híbrido. Porque assim, se é um pouco mais que o híbrido, você tá num efeito meio que intermediário, né? Você tem o híbrido, que é um pouco mais leve, você tem o seu volume russo, que é um volume intermediário,
talvez eu tenha um fio a fio, que é um volume mais natural. Então, se você já tem essas 3 categorias, natural, leve e mediano, que seria o seu volume russo, eu iria para um volume mais cheião. Um volume mais cheião no seu catálogo, que aí você vai ter essa variedade de oferta para sua cliente. Mas isso não é regra. Você pode optar por ter um estúdio especialista em naturalidade também e não ter um volume mega cheião. Eu trabalho com 3D, mas pensando em trocar 3D pelo 4D e 5D. Danusa, vou te falar que eu gostei bastante do efeito do 4D e do 5D por conta do formato da base deles. Isso que eu tava falando com as meninas. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Danusa, não, Priscila, depois me manda uma foto de como é o efeito do seu, que aí a gente troca figurinha. O que acontece no 3D e no 4D e no 6D? O 4D... Deixa eu até voltar aqui pra foto dele pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ai, gente, o que eu fiz? Fiz bagunça. Aí, ó. Esse é o fio 4D. Em teoria, o efeito dele seria mais natural que o 6D, por exemplo. Mas esse fio aí que é 4D, ele tem essa base aberta. Então, ele é um fio organizado mais ou menos assim. De forma aberta. Vou voltar aqui, senão não vai ver nada que eu tô escrevendo, né? Ó. Ele é um fio aberto. Já o 6D, ele é um W duplo. Então, ó, o 6D convencional é um W de pontas duplas. O 4D acaba ficando com efeito de maior preenchimento por ter essas pontas abertas. Coloca uma foto mais de perto do efeito da foto do olho, Dani, com o fio 4D. Deixa eu achar aqui aquele olho maravilhoso. Ó, esse aqui é o fio 4D, só que prestem atenção. No início, nos tamanhos menores, nós usamos fio Y. E aí, depois ali de um terço do olho pra frente, foi todo com fio 4D. Realmente, ultimamente não tenho conseguido retenção com 3D, estou bem chateada. Amo o efeito dele, mas a durabilidade está complicado. Vou te explicar por que isso acontece, por que o 3D a gente tende a ter uma retenção um pouco menor. O que acontece? Quanto mais Ds a gente tem no fio tecnológico, mais achatada é a base dele. Por quê? Porque é uma base prensada. Quanto mais achatadinha é essa base, mais área de contato a gente tem com o fio natural na hora da acoplagem. Consequentemente, quanto mais larga é essa base, mais nós tendemos a ter uma melhor retenção. Qual que é o problema também dessa base mais achatada? Você tem que ter um controle de adesivo muito bom, um adesivo muito rápido, para não ter tanto stick. Mas é por isso que o 3D a gente costuma ter uma retenção não tão boa, assim como no fio a fio. O que eu te aconselho fazer? Trabalhando com fio a fio, com o 3D, com esses fios de base mais fina. Trabalhar micro drop. O micro drop é quando você pega um casquinho a mais ali de adesivo, uma gota, e faz fricção no fio natural da cliente. Porque aí essa fricção que você faz com que o adesivo encapsule o fio natural. O cuidado que você vai ter que ter aplicando essa técnica é não fazer uma remoção mecânica depois para não descascar o fio da sua cliente. Deu para pegar? Mas, Danusa, é completamente normal que aconteça isso com 3D quando não faz esse movimento. Porque se a base é mais fina, a área de contato com o fio natural do seu cliente é menor. Esse é um dos motivos pelo qual a técnica que nós fazemos com o fio 6D, nós temos um prazo de manutenção maior, de até 30 dias, porque ele tem uma aderência maior no fio natural da cliente. Tá fazendo sentido para vocês? Você falou que já trabalha com 3D, mas quer trocar pelo 4 ou pelo 5. Você não precisa necessariamente trocar. Eu te aconselho comprar uma caixinha para você experimentar, sentir como é o fio, ver como é que vai ser o retorno das suas clientes, mas vão ser efeitos diferentes. Então, talvez você consiga ou pelo 4 ou pelo 5. Não trabalharia com os dois. Eu escolheria ou 4D ou 5D. Por aquele mesmo motivo que eu falei antes. São efeitos muito próximos. Você vai estar vendendo duas coisas muito próximas para o seu cliente. Então, eu experimentaria, faria um modelo com cada um para ver como é que vai ser o retorno e ver como é que você vai sentir na hora de trabalhar. Porque varia muito, né? Cada um se identifica mais com o tipo de fio. Então, eu vou passar rapidamente de novo
pelos fios que eu mostrei no início, ó, o 3D. Então, qual efeito a gente consegue com ele? Um efeito mais natural, um efeito de volume light, um volume moderado. Quando os clientes têm fio bem finos, aí eu não uso um fio de base muito larga. Aí eu não uso. O 6D, por exemplo, em cliente de fio muito fino, eu não indico. Eu explico pra ela isso, eu mostro o fio pra ela porque ela não sabe coisa técnica. A gente precisa ter isso em mente. E eu sugiro pra ela o fio Y, por exemplo. E o fio Y não é um fio 2D, como muita gente diz. A maioria dos fios Y são base dupla. E base dupla é 4D. Medo de usar o 4D, por exemplo, a grande maioria das clientes tem fios bem finos. Ó, mas pensa comigo, existe um negócio chamado cálculo volumétrico, que a gente calcula quantos fios cabem na mesma área de um fio cônico, por exemplo. Quando a gente faz esse cálculo volumétrico, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Eu não vou fazer o cálculo agora, porque de cabeça, assim, meu celular tá ocupado gravando, eu não sou nem ousada desse tanto. Mas vamos supor que isso aqui é um fio de espessura 0,20. Vai ficar ao contrário aí, né? Porque eu não sei escrever ao contrário, que eu consigo escrever ao contrário, vou nem tentar. Vamos supor que isso aqui é a base de um fio cônico 0,20. No cálculo volumétrico, a gente faz uma continha que nos mostra que cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabem 8 fios de espessura 0,07 na mesma área de um fio 0,20 clássico. Cabem... Deu pra pegar isso? Então, se tem uma cliente que você usaria um fio clássico 0,20, até 8 fios de espessura 0,07 têm o mesmo peso, ocupam a mesma área. E pensa, são fios muito mais fininhos. Meu medo de usar o 4D, pois a grande maioria das clientes minhas tem fio bem finos. Nessas eu uso o 3D ao invés do Y. É isso, essa consideração que você tá tendo com o 3D e com o Y vai ser a mesma que você vai ter que ter quando você utilizar um fio de base mais larga. O que eu faço, por exemplo, quando a cliente quer experimentar o volume maior, eu falo, olha, a gente pode experimentar, só que como o seu fio é um fio mais frágil, a gente vai fazer um tamanho menor. Porque aí tem aquele equilíbrio da questão de volume e tamanho. Agora, o que eu nunca faria, colocar um fio mega volumoso e mega grande na cliente que tem esse fio fino. Então, eu faço um equilíbrio ali. Essa questão do cálculo volumétrico, Danusa, tem alguns vídeos no meu perfil. Quando acabar a live, me chama no direct, me lembra que é pra eu te mandar o vídeo de cálculo volumétrico que eu te mando. É muito esclarecedor pra gente ter essa noção de qual fio, tanto pra FEM quanto pra tecnológico, equivaleria a um fio de fio a fio. Porque é muito mais fácil, né, a gente comparar o fio da cliente com o fio de fio a fio. E muitas vezes a gente esquece que os fios tecnológicos são fios muito mais finos, só que aglomerados ali, prensados. Ok? De nada, mulher. Tamo aí pra isso. Então, ó, voltando, o 4D, ele vai conseguir um efeito de mais volume, um acabamento mais pretinho, um contraste médio. Já o 5D, o nosso contraste aumenta, porque quanto mais pretinho é o acabamento, mais eu considero o contraste evidente. E o 6D que eu já trabalhei é esse, né, que é o W de pontas duplas, mas agora no mercado a gente tem também o 3D, o 6D aberto, né, esse eu acredito que vai ficar extremamente volumoso. E nós temos também o fio 8D. O 8D eu ainda não experimentei e confesso que acho que nem vou, porque aí eu já acho que passa um pouco do perfil de trabalho que a gente tem aqui no meu estúdio. Porque mesmo trabalhando com fios volumosos, nosso perfil de trabalho é um perfil mais natural, são mappings mais naturais, são mappings que começam ali no máximo no 8 e agora a gente tá querendo reduzir ainda mais, começando com 7. Então esse é nosso perfil de trabalho e a gente acaba atraindo clientes que estão buscando por este perfil de trabalho. É importante vocês terem clareza também quanto ao que vocês querem trabalhar. Não é porque tá hypado que você tem que ter no seu estúdio, não. Você tem que ter clareza do que é o seu estilo de trabalho, o que você quer ofertar para sua cliente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui que eu gostaria de passar para vocês nessa live. Sobre essa questão do catálogo, era isso. Vocês têm alguma dúvida? Esses textinhos que eu fiz explicando sobre cada fio tecnológico, sobre o que é cada coisa, estão na revista da minha loja de cílios.
Então, se você quiser receber esse material da revista completo, onde a gente conta o que é cada fio, o efeito de cada fio, o valor de cada fio, qual que é o retorno que você consegue ter com uma caixinha de fio, me chama no direct quando acabar a live e fala, quero receber a revista dos fios tecnológicos, que eu te mando a revista completa. E eu também tenho agora uma loja de cílios, que é @negócio de cílios. Você que tá na live, se quiser conhecer os nossos valores de fios, só chamar na @negócio de cílios, fala que tava na live, que eu vou fazer uma oferta especial pra você com 5% de desconto e a gente faz um orçamento de frete. Eu trabalho só com a linha da Unilashes, então se vocês quiserem, pode chamar aqui nesse perfil mesmo, ou se vocês quiserem chamar no perfil da loja, é negócio de cílios. Fala, eu estava na live e quero fazer um orçamento. Fazer orçamento não dói, você não paga nada pra fazer orçamento e a gente orça o frete e o valor dos fios pra vocês, tá bom? Fico muito feliz que vocês tenham estado aqui comigo nesse retorno às lives, né? Toda segunda teremos live, eu vou tentar intercalar temas técnicos com temas mais de gestão também de empresa, né? Então, uma semana eu vou tentar falar uma coisa mais técnica, como foi hoje, na outra temas mais de gestão, de controle financeiro, de outros pontos que são muito importantes pra gente também, né, na nossa rotina aí de atendimento. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer um printzinho, postar e me marcar, eu vou ficar muito feliz. E aí você tirando o print e postando, eu já vou entender que você estava aqui e já te mando a revista. Se você quiser fazer o orçamento, a gente já começa a conversar também, tá? Eu vou fazer uma pose e vocês tiram uma fotinha. Capricha aí, tá? Não, vou mostrar aqueles fios, porque ninguém vai entender, só quem tava aqui. Tira um print aí. Essas obras de arte que eu desenhei que ninguém vai entender, só quem tava na live. Se vocês não postar, eu vou me sentir muito idiota por estar fazendo pose aqui pra câmera mostrando esses desenhos estranhos. É isso, gente. Aí vocês postam, me marcam. E agora voltamos. Hashtag segunda das lashes plenas. Até segunda-feira que vem. Te espero aqui, viu? Semana que vem a gente vai falar sobre controle financeiro. Princípios básicos do controle financeiro aí pro seu estúdio. Beleza? Muito obrigada e nos vemos na próxima.